Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus estejam sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 5. Antes de acompanharmos a leitura do texto bíblico, vamos orar. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador e nosso Deus, mais uma vez temos diante de nós a Tua palavra aberta, temos diante de nós a Tua voz, temos diante de nós a verdade. Jesus disse que devemos nos santificar na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós cremos nisso, nosso Deus. Por isso, nesse momento, pedimos que a unção do Espírito Santo desça sobre nós e que o Espírito Santo seja o nosso mestre, nosso professor e nos ensine a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo grave a Tua palavra em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, para que possamos obedecê-la, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, ilumina cada um nesta noite, Senhor. Ilumina a Tua igreja reunida na Tua casa de oração. Abençoa as crianças que estão aqui, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, que todos nós sejamos fortalecidos na nossa fé, na nossa confiança em Ti, por meio da Tua palavra, e que a Tua palavra seja exaltada, e que somente o nome de Jesus seja glorificado e honrado nesta noite. Pedimos estas bênçãos, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Depois de beber bastante, mandou que trouxéssemos copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar pediu os copos para que ele, os seus convidados de honra e as suas mulheres e as suas concubinas usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro, todos começaram a beber vinho deles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu o nome de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabe como pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que chegaram, Belsazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido de roupas de púrpura e receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais, e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das autoridades sabia o que fazer.
Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e os seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: Você é mesmo aquele Daniel? Um dos judeus que o pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você, e que você pensa com muita clareza, e é muito inteligente e sábio. Há pouco, estiveram aqui os sábios, os astrólogos, que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura e receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço. E será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com os seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder de Deus é tão grande que todos os povos do mundo temiam medo da presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que ele vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso, tão cheio de si, que foi derrubado no poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal, morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os corpos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, bebessem vinho neles.
Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece no Senhor. É por isso que Ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminar. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou vestir-se em Daniel com roupas e púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Amém? Nós vemos no capítulo 5 de Daniel o cumprimento da profecia do capítulo 2, o início, a continuação do cumprimento da profecia do capítulo 2. Ou seja, o capítulo 5 de Daniel relata o fim do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa. E mais uma vez nós vemos a intervenção de Deus na história humana. Mais uma vez nós vemos a soberania de Deus na história dos homens. E como Deus conduz a história, como Deus conduz a história para o seu louvor e para a sua glória. O capítulo 5 de Daniel relata uma festa dada pelo rei Belsazar. Na realidade era filho de Nabonido. O texto fala aqui que Nabucodonosor era seu pai, mas essa palavra no aramaico, porque o capítulo 5 foi escrito em aramaico, na realidade é para se referir à sucessão, ou um dos sucessores de Nabucodonosor. Não que de fato Nabucodonosor fosse pai de Belsazar. Quem era pai de Belsazar era Nabonido, filho sim de Nabucodonosor. E Nabonido, ele havia optado por não reinar em Babilônia, e ele se instalou numa cidade na Arábia, ficando 10 anos nessa cidade. E quando ele soube que os medos e os persas estavam sitiando Babilônia, ele veio da Arábia para lutar contra os medos e os persas e perdeu a batalha, e posteriormente foi morto. Então o rei Belsazar era corregente de Nabonido, e na realidade isso mostra no próprio texto, quando ele oferece honrarias para Daniel, se Daniel interpretasse a escritura na parede. Ele disse para Daniel que ele seria o terceiro no reino. Por que o terceiro? Porque o primeiro era Nabonido, o segundo era Belsazar, e o terceiro então seria Daniel, se ele interpretasse a escritura na parede. O nome Belsazar significa Bel protege o rei. Bel é um dos deuses do panteão babilônico. E até pouco tempo atrás, muitos críticos da Bíblia diziam que esse capítulo de Daniel não era verdadeiro. Historiadores, arqueólogos,
estudiosos da Bíblia, eles diziam que não era verdadeiro porque não tinha nenhuma prova científica ou arqueológica de que Belsazar de fato tivesse existido. E é interessante que, em se tratando do livro de Daniel, inicialmente a crítica começou pela existência da Babilônia. Os críticos diziam que Babilônia não tinha existido. E lá por 1890 começaram escavações lá no Iraque, onde é a região mencionada na Bíblia, onde foi construída a Torre de Babel e onde também foi construída a Babilônia, com os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E essas escavações arqueológicas acabaram descobrindo tabletes de argila em escrita cuneiforme que mencionavam o reinado de Belsazar. E essas descobertas arqueológicas também provaram que Babilônia de fato existia, e hoje lá tem as ruínas da cidade de Babilônia, construída por Nabucodonosor. E sempre que os críticos fazem uma crítica, Deus permite que a arqueologia bíblica descubra provas ou evidências de que o relato bíblico é verdadeiro. Então nós podemos confiar nessa história. Existem provas arqueológicas, inclusive encontraram um cilindro todo escrito em cuneiforme da época de Dario, o rei da Pérsia, onde menciona em detalhes como foi a sua conquista de Babilônia e cita o rei Belsazar. Então, não entrando nessas questões históricas e de crítica textual da Bíblia, mas indo direto ao texto bíblico, nós podemos ter confiança de que o relato do capítulo 5, escrito em aramaico, é um relato fiel. De fato, são personagens verdadeiros, verídicos, que são mencionados aqui. Interessante que o capítulo começa dizendo que o rei Belsazar deu uma festa no seu palácio para 1000 convidados, fora as suas mulheres e concubinas. E uma coisa que é estranha aqui nos costumes orientais, nessa festa, é que geralmente os reis, eles não ficavam no lugar visível da festa, eles não se expunham numa festa, e também não convidavam mulheres. Isso denota que essa festa na realidade era uma orgia promovida por Belsazar. Então não vamos imaginar aqui uma festa de coquetel, vamos imaginar uma festa regada a muita bebida alcoólica, a muito vinho, que era a bebida alcoólica que eles tinham na época, onde as pessoas perderam completamente a capacidade do juízo moral. E as festas pagãs, as festas dos povos idólatras que viviam naquela região, elas eram na realidade festas que duravam dias, havia muita bebida alcoólica, muito vinho, muita comida, onde os convidados, para poder comer mais e para poder beber mais, eles provocavam o próprio vômito. Então nós temos aqui um pecado atrás do outro. Nós temos também aqui o pecado da glutonaria, da intemperança. E nestas festas também, nestas festas pagãs orientais, além disso, era comum haver também práticas sexuais condenadas por Deus, como por exemplo a zoofilia, a pedofilia, a necrofilia e também a prática da idolatria, porque os deuses eram adorados também nestas festas. Então nós vemos aqui uma festa não somente para comemorar alguma coisa, mas também um culto de adoração às divindades pagãs, e foi justamente isso que aconteceu aqui. Então nós temos primeiramente entender que o capítulo 5 começa relatando do verso 1 a 4 esta festa, mas que não era uma festa de aniversário, não era uma festa com bons comportamentos. As pessoas, diz Ellen White no livro Profetas e Reis, no capítulo 43, ela diz que as pessoas perderam completamente o juízo moral, as pessoas perderam completamente a noção do que era certo e do que era errado. Então nós vemos uma festa
que pode ser classificada como uma verdadeira orgia, um bacanal, onde as pessoas estavam se prostituindo, se embriagando e estavam também cultuando deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, como mencionado no texto. E é interessante que esses metais que são mencionados aqui, das divindades que foram adoradas nessa festa, são os mesmos metais da estátua vista por Nabucodonosor no sonho do capítulo 2, interpretada por Daniel. Cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Com exceção do barro, é substituído pela madeira. Então esses deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra estavam presentes ali naquele salão festivo e estavam sendo cultuados e adorados como deuses verdadeiros. Na realidade era uma afronta a tudo que Deus já tinha revelado para Nabucodonosor e tudo que Deus tinha revelado para o profeta Daniel sobre o destino das nações. Belsazar queria reforçar o fato de que Deus não era o soberano, de que ele não era o soberano, que havia somente um soberano naquele momento, que era o próprio Belsazar. E é interessante que a intemperança estava presente ali nesta festa. E hoje em dia, como são as festas promovidas pelo mundo? Como são as festas promovidas por danceterias, por bailes, por bailões, por raves? Nós sabemos muito bem que nestas festas também reina a intemperança, a embriaguez, o uso de drogas. E as drogas, e o álcool também é uma droga, são um instrumento usado por Satanás para entorpecer as faculdades morais do ser humano, para que não tome decisões corretas, para que o seu juízo moral seja prejudicado, seu lóbulo frontal, onde se tomam as decisões, seja anuviado, seja distorcido, seja corrompido, porque Satanás sabe que é o poder de decisão que vai fazer com que as pessoas se coloquem do lado de Deus ou não. E interferindo nesse poder de decisão, ele sabe que ele pode levar jovens, adultos, idosos e até crianças a corromper o seu juízo moral, a corromper o seu poder de decisão. A Bíblia condena o uso de bebida alcoólica. Há muitas pessoas que erroneamente interpretam alguns textos bíblicos dizendo que a Bíblia permite o consumo de vinho, mas é bom a gente lembrar que existem duas palavras para vinho: o vinho não fermentado, que é o suco de uva, e o vinho fermentado, que é o vinho alcoólico. Sempre que a Bíblia condena o uso do vinho, ela está se referindo na realidade a esse vinho alcoólico, fermentado. E sempre que a Bíblia recomenda o consumo do vinho, como por exemplo o milagre que Jesus fez no casamento em Caná da Galileia, que ele transformou a água em vinho, na realidade ele transformou a água em suco de uva, não fermentado. Porque Jesus não ia promover a bebedeira, ele mesmo não consumia o vinho alcoólico, porque Jesus era nazireu, consagrado a Deus antes do seu nascimento, assim como Sansão e outros na Bíblia que eram nazireus, que eram proibidos de consumir vinho fermentado. Então, só para trazer um esclarecimento, vamos também fazer aqui uma recapitulação desse assunto em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, o verso 18, nos traz a seguinte mensagem: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós temos um conselho do apóstolo dizendo para que nós cristãos não caiamos nesse erro
no mesmo erro que Belsazar cometeu, da embriaguez, e também a embriaguez com vinho. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já fui em casa de irmãos onde me ofereceram um pouquinho de vinho, de licor, e as pessoas não viam problema em beber um cálicezinho de vinho ou de licor. A Bíblia condena o uso da bebida alcoólica. Vamos ler o que está escrito em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, o verso 19. Vamos ler até o verso 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, que é a mesma coisa que luxúria, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui nós vemos os pecados cometidos por Belsazar e seus convidados. Todos esses pecados que são mencionados aqui em Gálatas 5, 19 a 21, estavam sendo cometidos nesta festa promovida por Belsazar. Principalmente o pecado da bebedeira e da glutonaria e da sensualidade, da luxúria ou da impureza, da prostituição. E o texto é claro e diz que Deus dá uma ordem para que as pessoas que praticam tais coisas não entrem no seu reino. E aí nós vamos ver na história de Belsazar se de fato ele entrou no reino de Deus ou ele foi alvo do juízo de Deus por cometer esses pecados. Então, nós percebemos também no outro texto da Bíblia, em relação ao uso de bebida alcoólica, o livro de Provérbios. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 20, o verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Não é sábio. A falta de sabedoria de Belsazar foi ao extremo. Foi ao extremo de ele sofrer um juízo divino. Se não bastasse esses pecados cometidos na festa de Belsazar, se não bastasse tudo isso, ele também cometeu um sacrilégio. O que é um sacrilégio? É quando você profana alguma coisa que é sagrada. Por exemplo, uma vez, quando eu trabalhava lá em Florianópolis, numa das escolas adventistas, um grupinho de garotos veio conversar comigo, eu dava aula de Bíblia, e eles disseram o seguinte para mim: ô professor, a gente descobriu que a folha da Bíblia é muito legal para fumar um baseado, porque ela é fininha, e a gente enrola a maconha na folha e usa para fumar o cigarro de maconha. O que é isso? Um sacrilégio. Pegando a palavra de Deus, um livro sagrado, para algo profano. E Belsazar também cometeu um sacrilégio nessa festa. Ele mandou trazer as taças de ouro do templo de Jerusalém, taças que eram usadas pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. O templo tinha sido destruído. Nabucodonosor tinha confiscado os bens e guardado na sala do tesouro do seu reino. Mas Belsazar ultrajou aquilo que era sagrado e mandou que trouxessem as taças para que eles pudessem beber vinho. E diz o texto bíblico que eles tomaram vinho. Belsazar, seus 1000 convidados, suas concubinas, suas esposas, todos aqueles homens e mulheres que estavam festejando e praticando muitos pecados ali dentro daquele salão, beberam vinho nas taças do templo de Jerusalém. E além disso,
eles começaram a louvar, diz o texto da Bíblia, que eles começaram a louvar os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, os mesmos metais da estátua do capítulo 2, como nós dissemos. Começaram a praticar o pecado da idolatria. Deus havia escrito com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. E no primeiro mandamento Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. E eles estavam tendo outros deuses diante da presença de Deus, diante da presença de cálices sagrados usados no templo de Jerusalém. No segundo mandamento Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. No terceiro mandamento, Deus havia escrito com o seu próprio dedo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. E Belsazar estava cometendo esses pecados. Ele estava violando o primeiro mandamento, estava violando o segundo mandamento, estava violando o terceiro mandamento, estava profanando o nome de Deus e estava profanando as coisas sagradas. No livro de Tiago, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 4, nós temos uma advertência em relação a isso. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E era isso que Belsazar estava fazendo. Ele estava amando este mundo e se fazendo inimigo de Deus. Essa é a advertência para nós hoje. É uma advertência também para nós hoje. A quem estamos adorando, a quem estamos servindo, a quem estamos cultuando, a quem estamos festejando, onde gostamos de ir, onde gostamos de estar. Em Romanos capítulo 8, verso 7, também encontramos mais uma advertência. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aquele que vive segundo a carne, ele se constitui inimigo de Deus, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não se sujeita a Deus. E Belsazar não estava se sujeitando, ele estava se achando. Tanto que Daniel disse para ele: olha, o teu pai, o teu antecessor, Nabucodonosor, ele foi humilhado como um animal para reconhecer a grandeza de Deus e que Deus dá o reino a quem Ele quer. E você está sendo orgulhoso, você não está sendo humilde, você não está se arrependendo, mesmo sabendo de tudo isso. Belsazar sabia de toda a história que tinha acontecido com Nabucodonosor. Belsazar sabia de toda a história que tinha acontecido com Sadraque, Mesaque e Abednego, e de como Deus havia livrado esses jovens na fornalha de fogo. E mesmo assim, ele endureceu o seu coração. Isso chama-se pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, mesmo após muitos apelos, mesmo após muitos conhecimentos, mesmo após muitas mensagens. Belsazar endureceu o seu coração. E aconteceu algo sobrenatural nessa festa, algo que ninguém esperava. Daniel capítulo 5, verso 5. No mesmo instante, no momento em que eles estavam bebendo vinho e dando louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, justamente nesse momento que eles estavam tomando o vinho nas taças sagradas do templo de Jerusalém e cultuando esses deuses, diz ali no verso 5: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candelabro ou do candeeiro
na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Apareceram uns dedos escrevendo na parede. Olha que fantástico. Lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18, também fala que uns dedos escreveram em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos de Deus. Lá em Êxodo 31, 18 diz que Moisés, após receber as tábuas dos 10 mandamentos, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Aparece 3 vezes na Bíblia o fato de que Deus escreveu com os seus dedos em algum lugar. O primeiro lugar que Deus escreve com o seu dedo são as tábuas dos 10 mandamentos, que Ele não confiou a nenhum profeta. Ele mesmo escreveu, porque é a sua lei sagrada. E aqui nesse acontecimento, nesse relato também aparecem os dedos de mão de homem escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, parsim, ou Pérez. Parsim é o plural. Mene, mene, tekel, parsim. A mão de Deus aparece novamente escrevendo, mas dessa vez não escreve um mandamento, não escreve uma lei, escreve uma sentença, escreve um juízo. E depois nós encontramos em João capítulo 8 a história da mulher adúltera, e no verso 6 diz lá que Jesus, após a acusação daqueles homens contra aquela mulher, ele se curvou no chão e com o seu dedo escrevia na areia. Agora Deus, na forma humana, por meio da encarnação do seu Filho, vem a este mundo, a este planeta, não escreve em pedra, não escreve na parede, escreve na areia. E o que ele escreveu ali? Jesus. Os teólogos se debatem para saber o que foi e conjecturam o que pode ter sido, mas nós temos uma orientação profética clara. E o Espírito de profecia diz que Jesus escrevia na areia os pecados de cada um daqueles homens que estavam querendo apedrejar Maria. Era isso que Jesus escrevia na areia. Os pecados de cada um daqueles homens que estavam com pedras nas mãos. Aqui Jesus escreve algo sobre o perdão. Aqui Deus escreve com o seu dedo palavras de perdão. Primeiro escreve a sua lei, depois escreve o seu juízo e depois escreve o seu perdão. A lei nos condena, Jesus nos perdoa. Essa é a mensagem de salvação. É o Evangelho escrito pelo próprio dedo de Deus. Nós somos condenados, irmãos. Nós somos condenados, nós estamos condenados. Mas nós não precisamos morrer condenados. Se nós estivéssemos naquela festa, ou se nós estivéssemos diante do dedo de Deus, o que Deus escreveria sobre nós? As palavras que apareceram ali na parede, mene, mene, tekel, parsim, eram palavras conhecidas de Belsazar, não eram um mistério em si. Dizem os teólogos, os estudiosos, que eram radicais de palavras aramaicas e de palavras em acadiano, que eram conhecidas, havia um sentido na palavra. Por exemplo, a palavra mene, ela tinha a ver com contar alguma coisa, com conta. A palavra tekel, ela era relativa a pesar, a peso. E a palavra parsim, ou Pérez, ela estava relacionada com cortar ou dividir. Só que ninguém conseguia entender o enigma. Na realidade era um enigma que estava ali, diante de Belsazar e de todos os seus convidados, diante dos astrólogos, dos magos, dos feiticeiros, dos encantadores, que não conseguiam interpretar aquele enigma. E então chamaram Daniel. É interessante que quando Daniel chega na presença de Belsazar, a rainha mãe, que muitos teólogos não sabem dizer exatamente quem era, podia ser a esposa de Nabucodonosor, que já havia morrido. A rainha mãe entra no recinto, ela entra na presença de Belsazar e diz: olha, existe um homem aqui
que o Espírito dos deuses está sobre ele, e começa a falar de Daniel. E ela faz uma descrição do caráter de Daniel. Daniel 5, o verso 10 a 12, nós encontramos essa descrição do caráter de Daniel. Inteligente, sensato, temente a Deus, um homem respeitado, de caráter. Olha que testemunho fantástico que Daniel dava na corte do rei. E quem falava dele, falava bem. O que as pessoas falam de nós? O que as pessoas falam de nós? No nosso trabalho, na escola, entre os nossos familiares, o que as pessoas falam de nós? Deus quer que nós tenhamos o mesmo caráter que Daniel tinha. Daniel era um homem honrado, porque era um homem temente a Deus, e o caráter de Daniel foi descrito pela rainha mãe, e ela indicou Daniel como a solução para interpretar aquele enigma. E é interessante que quando Daniel começa a falar com Belsazzar, ele faz uma recapitulação da história de quem? De Nabucodonosor. Diz: olha, teu pai, aqui a palavra pai na realidade é uma expressão para significar predecessor. E Daniel começa a falar então da história de Nabucodonosor. Olha, teu pai, né, o rei que veio antes de você, o predecessor, ele era um homem orgulhoso, era um homem arrogante, mas Deus o humilhou, ele viveu com os animais, ele foi humilhado, até que ele reconheceu que Deus dá o reino a quem ele quer. Mas você, Belsazzar, você não se humilhou diante de Deus, e além de não se humilhar diante de Deus, você trouxe os cálices sagrados do templo, e bebeu vinho neles, e você adorou esses deuses aí. E Daniel repete os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Você está errado, Belsazzar. E a interpretação dessa escritura na parede é, lá no capítulo 5, verso 24 a 31, Mene, mene, tekel parsim, pesado foste na balança, e achado em falta. Hoje, nesta noite, Deus vai acabar com o seu reino e vai entregar esse reino aos medos e os persas. E enquanto essa festa acontecia no palácio da Babilônia, os medos e os persas estavam conquistando Babilônia por meio do rio Eufrates. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, entraram por baixo dos portões, e quando menos Belsazzar esperava, o exército já tinha tomado a cidade. E naquela noite, diz a Bíblia, Belsazzar e todos os seus convidados foram mortos. O juízo de Deus chegou para ele. De Deus não se zomba, é o que está escrito na Bíblia, não é? Tudo que o homem plantar, isso ele também vai colher. De Deus não se zomba. Houve uma sentença, houve um juízo sobre Belsazzar naquela mesma noite. Como é perigoso nós vivermos longe de Jesus, de acordo com o curso deste mundo, olhando as coisas deste mundo, festejando as festas deste mundo, ansiando as coisas deste mundo, e perder Jesus de vista. Se nós morrermos, a sentença será dada sobre nós: pesado foste na balança e achado em falta, porque você não tem um advogado. Morrer sem Cristo, morrer sem Jesus, é morrer sem um defensor, sem um advogado, é morrer condenado. Nossa única salvação está em Jesus. Belsazzar foi condenado porque não reconheceu a soberania de Deus. Houve uma sentença sobre ele. E se fosse você, se fosse eu, o que Deus escreveria? E no dia do juízo, o que Deus vai escrever sobre nós? Pesado foste na balança e achado em falta, porque você não aceitou a Jesus como teu Salvador, como teu sumo sacerdote, como teu advogado? O que Deus escreveria sobre cada um de nós? Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. E Ele não pode salvar um pecador que não quer ser salvo. A justiça de Deus é correta. A justiça de Deus é transparente. 2 Coríntios,
capítulo 5. 2 Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Jesus hoje é nosso advogado, mas no dia do juízo será o nosso juiz. Nós vamos comparecer, e só há um meio de nós nos livrarmos do juízo de Deus, é por meio de Jesus. Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Todos nós estamos ordenados à morte. O salário do pecado é a morte, mas é uma só vez. Não existe reencarnação, não existe segunda oportunidade. Depois disto é o quê? O juízo. E o que Deus vai escrever a nosso respeito. Vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, o versículo 7, está escrito o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E Belsazar estava semeando o quê? No seu palácio e na sua festa. E as pessoas deste mundo, nós e as pessoas que não aceitaram a Cristo, todos estão semeando o quê? O que o mundo semeia? O que nós semeamos? Tudo aquilo que estivermos semeando, um dia vamos colher, porque há um juízo, há um Deus a quem prestar contas. Essa história que nós escutamos de um evangelho barato, de uma graça barata, que Deus ama a todos e vai salvar a todos, porque Deus é amor, é meia verdade. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos, mas Ele só vai salvar aquele que aceitar a sua salvação. Porque Deus é justiça. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele também vai colher. E por último vamos ler um outro texto de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 8, verso 10, tem uma proposta para nós. E essa proposta, ela é feita pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Tem uma proposta de Deus para nós, em que Ele quer novamente usar os seus dedos, em que Ele quer novamente usar a mesma mão que Ele usou para escrever os 10 mandamentos, para escrever a escritura na parede, para escrever na areia, quando esteve aqui na forma humana, na pessoa de Jesus. Ele tem uma proposta para cada um de nós, hoje, agora, e essa proposta está aqui em Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porque esta é a minha proposta para você, igreja, para você que diz ser meu filho e minha filha, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus quer imprimir a sua lei, não em tábuas de pedra. Também não quer uma escritura na parede nos condenando. Também não quer escrever na areia, que o vento leva e apaga. Mas Ele quer imprimir na nossa mente, na nossa alma, as suas leis. E escrever nas tábuas do nosso coração, das nossas emoções, porque Deus não é só razão, Deus é também emoção. Deus não é só juízo, Ele também é amor, e Ele quer escrever essas leis no nosso coração, para que Ele seja o nosso Deus, e para que nós possamos ser o seu povo,
Esse é o critério, esse é o requisito, e é obra do Espírito Santo. Nós vamos cantar neste momento o hino final, e após cantar esse hino final, vamos fazer uma oração de consagração a Deus, pedindo que a mão de Deus, que os dedos divinos, eles inscrevam na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, as suas leis e a sua vontade, por meio do Espírito Santo. Vamos louvar a Deus e em seguida vamos orar. Nosso Pai Celestial, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua infinita graça, pela salvação por meio de Jesus. E nós queremos declarar nesse momento a nossa fé em Jesus, como nosso Salvador e como nosso Senhor. Declarar que aceitamos o sangue de Cristo sobre nós, nos lavando, nos purificando de todo pecado, nos justificando na Tua presença, para que por meio do Espírito Santo, o Senhor escreva a Tua lei no nosso coração e imprima a Tua lei na nossa mente, na nossa alma, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos, pela Tua graça, viver uma vida de santificação e de consagração a Ti. Ajuda-nos a aprender por meio da história de Belsazar, a aprender, ó Deus, que as coisas divinas são coisas sagradas, e que nós não podemos profanar aquilo que é sagrado. Ajuda-nos a temer o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a santificar aquilo que o Senhor santificou. Em nome de Jesus, se existe alguém entre nós que se sente condenado, que se sente julgado, que se sente aflito e desamparado espiritualmente, que esta pessoa receba Cristo na sua vida neste momento, por meio do Espírito Santo, e que ela receba o Teu perdão, a Tua graça e a Tua consolação, e que essa pessoa saiba que por meio de Jesus nós somos livres do juízo final, nós somos livres de toda condenação. Nós acreditamos nisso, Pai eterno, e entregamos a Ti a nossa vida, para que o Senhor nos conduza com a Tua paz,
de acordo com a tua santa vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém.